Olá a todos, meu nome é Noslin, sou professor do curso de Turismo, da disciplina Teoria Geral do Turismo. A nossa videoaula hoje é sobre o SISTUR, Sistema do Turismo. Bem, para compreendermos o sistema do turismo, vamos ter um pouquinho da compreensão do que é sistema em si. Bem, sistema é um conjunto de partes que integram de todo a atingir determinado fim, de acordo com o plano ou princípio. Ou seja, nós estamos falando do sistema turístico, nós estamos falando de todas as partes do componente do turismo que formam um único sistema que é a atividade do turismo. Então, se eu tenho transporte, se eu tenho hospedagem, né, são subsistemas separados. Ao juntarmos todos, nós temos o sistema turístico, que é o que todos conhecem e todos utilizam. No caso do SISTUR, é um conjunto de procedimentos, doutrinas, ideias ou princípios, logicamente ordenados e coesos, com a intenção de descrever, explicar ou dirigir o funcionamento de todo. Então, por que se fala estudar o sistema turístico? Ou seja, conhecer toda a atividade turística, conjunto, né? Uma coisa é você ser um transportador e trabalhar com transporte, outra coisa é você ter ser um hoteleiro, né? Mas nós temos que conhecer todo o sistema turístico, um depende do outro. Qualquer interferência nesse sistema, né? Se o transporte não vai bem, pode interferir lá na frente, né? Se a hospedagem não é legal, pode atrapalhar todo o processo de permanência de um turista em determinada localidade. Então, por isso a gente trabalha o sistema junto. No caso, vou me referir aqui ao SISTUR e só me falar em termos de SISTUR. O que seria? São um conjunto de fatores que geram as motivações de viagem. Nós vamos ver lá na frente que o turista faz parte do sistema, porém, até ele se tornar turista, ele vai ter que ter suas necessidades, desejos e motivações. Então, essas motivações é que faz um cidadão comum, trabalhador, ser um turista. Eu preciso viajar, eu quero viajar porque eu tenho essas e essas motivações. Isso também faz parte do sistema. A gente precisa conhecer antecipadamente quais são desejos, necessidades e motivações da demanda turística. Ou seja, nós precisamos entender o turista, o ser humano, a pessoa. Tá? O sistema também tem a ver com a escolha das áreas de destinação turística, que nós costumamos chamar de destinos ou de núcleos receptores. O sistema turístico tem que entender quais são esses destinos, quem são, onde estão. Deslocamento de pessoas no espaço e no tempo. O sistema turístico estuda isso. Os equipamentos de transporte, quem faz esse deslocamento? Tudo faz parte do sistema. O tempo de permanência no local, né? Influencia a quantidade maior de hospedagem, quantidade menor, ou não ter nem a hospedagem e tudo mais. Utilização e funcionamento dos equipamentos hoteleiros, alimentação, recreação e entretenimento. Esse conjunto de equipamentos, alimentação, recreação e entretenimento, é que vai determinar a questão de tempo que uma pessoa vai ficar ou não numa determinada localidade. Também o processo de produção e distribuição de bens e serviços. Nós estamos falando de turismo, nós estamos falando de serviços, mas para você oferecer o serviço num determinado tempo e local, existe toda a produção. Eu ofereço serviço de transporte, mas para você chegar nesse transporte do ponto A para o ponto B, existe todo um processo de distribuição e produção de serviço. E também há uma coisa muito interessante que é o próprio comportamento do turista. Tá? Um turista, uma pessoa, num local diferente do seu local de residência, ele tem comportamentos variados, comportamentos diferentes. Né? Nós estamos aí à véspera de um grande evento mundial, Copa do Mundo no Brasil, então você vai receber uma demanda de turista que tem determinados comportamentos específicos. Tá? Ou uns que são talvez um pouco mais violentos, um pouco mais liberais, um pouco mais agressivos, mas são comportamentos diferentes, são demandas, né, de turista que vão nos receber e nós temos que conhecer quais são o comportamento desse turista para esse evento específico. E qual é o objetivo disso tudo? O objetivo do SISTUR é organizar o plano de estudo da atividade do turismo, levando em consideração a necessidade há muito tempo demonstrada nas obras teóricas e pesquisas publicadas. Ok, nós estudamos o sistema turístico porque nós queremos ou devemos organizar, estudar e planejar o turismo. Estudar o sistema turístico é
a ferramenta, é a forma ideal que você tem para se planejar a atividade como um todo. Então, o Sistura ele foi desenvolvido para sistematizar o estudo e a compreensão do turismo em toda a sua dimensão. É diferente de eu ter um plano de estudo ou um planejamento específico para um estabelecimento hoteleiro em determinada localidade. Mas para eu fazer esse planejamento de um hotel numa cidade, eu preciso conhecer o Sistura para sistematizar todo o estudo do turismo, toda a compreensão do turismo nessa localidade, nessa cidade, nesse estado. Bem, e com isso, lá na frente eu vou mostrar detalhadamente, visualmente para vocês essa divisão, mas o sistema turístico tem objetivos específicos, né? Que seriam isso mais especificamente. Identificar e classificar as motivações de cada turista, inventariar os recursos turísticos, o que tem de recurso turístico em cada localidade, quais os recursos turísticos de sua cidade, você sabe, você conhece? Dimensionar a oferta turística, né? Mato Grosso do Sul é um estado turístico, mas o que ele tem para oferecer de turismo? Quantificar e qualificar a demanda. Tá? O que nós recebemos de turista de ecoturismo hoje no Pantanal? Quem são eles? De onde vem? De onde vai? Diagnosticar deficiência entre oferta e demanda. O que está faltando? O que pode melhorar? Pesquisa de tendência de mercado. Essa pesquisa é interessante. Nós não temos muitos dados sobre turismo, mas nós temos que conhecer, saber exatamente quantos possíveis turistas nós temos aqui, quantos turistas nós recebemos e tudo mais. Planejar e executar o marketing turístico. Marketing é caro, então nós não podemos despender muito recurso para isso, ou não temos muito recurso para isso, então temos que otimizar. Qual a melhor forma de marketing para a atividade turística que nós queremos? Avaliar e executar a promoção turística, o que? Ou seja, como que nós vamos divulgar o destino, aonde vamos divulgar. Analisar o efeito multiplicador do turismo, né? Isso é uma coisa interessante porque a teoria diz o seguinte, que cada turista que nós recebemos no nosso estado, na nossa casa, ele é um agente multiplicador, ou seja, ao retornar para a sua localidade de origem, para o seu estado, para a sua cidade, ele vai ser um multiplicador, ele que vai divulgar, ele que vai falar bem, ele que vai incentivar as pessoas a visitarem nós também. Otimizar os órgãos municipais de turismo, né? A gestão pública municipal no turismo é muito importante, porque ela atua sobre algumas particularidades que são essenciais. Quem organiza, quem fomenta, quem divulga, quem faz uma série de coisas são os órgãos públicos, isso é interessante. E também o sistema visa executar políticas ágeis para o turismo. O turismo precisa disso. É um bom exemplo nós podemos ter agora com o advento da Copa do Mundo, que é uma lei que está facilitando a retirada de visto. Ou seja, para esse momento, para a Copa do Mundo, devido a essa necessidade, viu-se uma forma de agilizar a vinda do turista, seria um pouco desburocratizando a solicitação de visto dos estrangeiros para o Brasil. Tá? Bem, nós temos alguns estudiosos do turismo e nós, segundo o professor Mário Beni, ele afirma que existe assim 3 tendências, falando de mercado e academia, para a definição do turismo. Depende de como você quer ver. Nós podemos definir o turismo numa visão econômica, numa visão técnica e numa visão holística. Podemos definir em 3, mas a atuação, não podemos esquecer de atuar e quando atuar, não esquecer de nenhuma dessas áreas. Então, nós podemos definir o turismo numa visão econômica no seguinte sentido. Turismo como atividade inerente às atividades empresariais do turismo. Né? Eu posso analisar o turismo pelo fato de se eu tenho empreendimento hoteleiro, eu tenho as transportadoras e tudo mais. Eu posso ter essa visão econômica do turismo, tá? Visando sempre o lucro nesse sentido. Agora, eu posso ter ou olhar para o turismo uma definição técnica. Então, quando eu passar para vocês e falar sobre hotelaria em si, tecnicamente eu vou te passar para que você tenha a visão como funciona a hotelaria, né? Como os procedimentos da hotelaria, o que a hotelaria oferece. Tecnicamente eu posso falar isso. Agora, eu posso também ver o turismo de uma forma mais holística, que é
que a gente busca ser ideal. Nem tão tecnicamente, não tão economicamente. Holística, de um todo, no geral, ou seja, da essência. Eu preciso estudar o turismo na sua essência, não com fator unicamente econômico, não fator unicamente técnico. Bem, na definição econômica, alguns autores colocam aqui, o turismo na visão econômica, que é a soma das operações, principalmente de natureza econômica, que estão diretamente relacionadas com a entrada, permanência e deslocamento de estrangeiros para dentro e para fora de um país, cidade ou região. Você pode ter essa visão, você vê o turismo internacional só olhando para a balança comercial, quantos turistas estrangeiros chegam, quantos turistas estrangeiros saem e o resultado da balança comercial, quanto que teve de superávit ou não. Turismo é uma importante indústria nacionalmente identificável, compreende o amplo corte transversal de atividades componentes, incluindo a previsão de transporte, alojamento, recreação, alimentos e serviços afins. É outra visão econômica, eu estou colocando aí, isso daí não é do autor, é do órgão, né, mas também é válido. E por fim, turismo pode ser definido como a ciência, a arte e a atividade de atrair e transportar visitantes, alojá-los e cortesmente satisfazer suas necessidades e desejos. Ou seja, para essa pessoa, né, o turismo é essa ciência, é o de bem receber, receber e captar recursos. Uma visão bem econômica e rápida. Agora, dentro da visão técnica, né, nós temos aí podemos começar a segmentar. Lá na econômica nós vimos geral, o que é atividade turística, como que ela coloca. Agora na definição técnica a gente pode segmentar. Por exemplo, nem todo mundo que nos visita é um turista, né? Então, tecnicamente, essa pessoa que está na cidade, que você pode genericamente chamar de turista, ele tecnicamente pode ser dividido em três pessoas ou elementos. Primeiro, pode ser um visitante. O que é um visitante? A pessoa que visita um local que não seja de sua residência por qualquer motivo e que não venha exercer ocupação remunerada. Essa pessoa é um visitante, né? Qual a diferença do turista? O turista visita temporariamente e permanece pelo menos 24 horas no local visitado, cuja finalidade de viagem pode ser classificada sob um dos seguintes tópicos: lazer, negócio, família, missões e conferências ou eventos que você quiser. E ainda temos o excursionista, que é o quê? Aquele visitante temporário que permanece menos de 24 horas no país ou no local visitado. Então, o que a gente resume aí? Nós temos todo mundo que está na sua cidade, que não é residente, é visitante. Agora, ele pode ser um turista, que fique mais de 24 horas, ou se pode ser um excursionista, que vem, mas não se hospeda na sua cidade. Vem e passa. Só estou colocando isso daí porque vocês veem que, tecnicamente, a gente começa a segmentar, a diferenciar, a estudar mais especificamente cada caso. Só na questão dessa pessoa, do turista, nós já fizemos uma subclassificação interessante que faz uma diferença depois, lá para frente também. Bem, e aí nós temos a visão holística da coisa, né? Que é o turismo, aquela história, a visão holística, aquela visão genérica, abrangente do turismo. Então, dentro dessa visão, o que seria o turismo? Seria a soma dos fenômenos das relações resultantes da viagem e da permanência de não residente, na medida em que não leva a residência permanente e não está relacionada a nenhuma atividade remunerada. Ou seja, de uma forma genérica, geral, o turista é aquele que vem para a nossa cidade, para a nossa localidade, mas que não tem atividade remunerada. Ele não pode vir a trabalho, ele não vem aqui trabalhar, ele não vem aqui ganhar recurso, ele vem gastar. Essa é uma visão holística. Depois nós vamos ver lá para frente que existem as viagens de negócio, os chamados já turismo de negócio, que é a pessoa que vem a trabalho, mas é uma outra situação. Então o turista, na sua essência, ele vem, lembra da primeira conversa lá na aula 1, vem por questões de lazer, de passeio, de férias. Nós temos mais uma classificação que diz que o turismo é o estudo do homem longe do seu local de residência.
da indústria que satisfaz suas necessidades e dos impactos que ambos, ele e a indústria, geram sobre os ambientes físicos, econômicos, sociais e culturais da área receptora. Aqui nós estamos vendo a primeira fala, a primeira preocupação com a questão ambiental do local que recebe o turista. No primeiro momento nós estamos falando isso, olha, são pessoas que vêm ao seu local, mas, olha, cuidado, nós temos que ter um olhar diferenciado para esse ambiente natural que ele está visitando. Isso é muito interessante porque lá para frente vocês vão estudar segmentos de turismo que vão trabalhar muito com o ambiente receptor. Aqui mais uma vez nós temos aquela questão da aula 1, que eu falei que essencialmente o turismo é feito pela relação entre homem, tempo e espaço. Nessa relação homem, tempo e espaço a gente estuda o quê? Estuda deslocamento, permanência, tempo, temporalidade. Qual o tempo que essa pessoa vai ficar nesse espaço que é o local de visitação. E o objeto disso tudo, que é a viagem do turismo. Bem, para a pessoa se deslocar, é o que a gente chama agora de fluxo turístico, o seu lugar de residência permanente, que a gente está chamando de núcleo emissor, o NE, para um determinado destino turístico, ou centro turístico que está aí, que está denominado como núcleo receptor, essa pessoa tem que sair do ponto A para o ponto B por alguma rota, vamos dizer assim, né? Esse deslocamento, desde o momento que ele sai da residência dele, seja de carro, de avião, qualquer meio de transporte, isso daí já é o deslocamento, já é o tempo do turismo. Tá? Isso é muito interessante porque até então os estudiosos, antigamente, achavam que não é a partir do momento que você sai da tua casa e está fazendo turismo. Alguns acreditavam que o turismo só acontecia quando você chegava no seu local de destino. Exemplificando, se você fosse daqui do Mato Grosso do Sul para a praia, o teu tempo de turismo era só quando você estivesse lá na praia. Só que hoje, não. O teu tempo de turismo, a partir do momento que você sai do seu local de residência, todo esse deslocamento já está dentro da atividade turística, dentro daquela visão holística. Então, a rota que você vai fazer, o acesso que você vai fazer até chegar ao centro turístico, ele já é objeto de estudo. E aí tem várias formas de você fazer. Aí, no caso, nós estamos montando. Por quê? Nesse teu deslocamento, você pode ter períodos onde você vai, sempre com a ideia do lazer e tal, fazer algumas atividades recreativas, algumas visitas, alguns museus, alguns locais de parada que você vai tirar proveito da tua atividade de lazer, do teu tempo de férias e tudo mais. Tá? Então, olha, tão complexo e tão abrangente que é todos os componentes do turismo. E aí a gente denomina todo isso, do momento que você sai da tua casa até o seu retorno, são atividades que você vai fazer baseado no quê? Baseado nos bens turísticos. Então, o que são os bens turísticos que aqui a gente coloca? São divididos aí em 6 bens turísticos. Primeiro, os materiais. Então, são bens, ou alguns podem chamar de atrativos turísticos, né? Os materiais, monumentos, museu, galeria de arte, tudo isso é bem turístico. E o seu ambiente, os imateriais, o clima e a paisagem. Depois nós temos os bens imóveis, que você utiliza no turismo, que a gente relaciona aqui para vocês. Terrenos, casa, hotel, museu, galeria, tudo são bens imóveis e bens móveis que são usados na atividade do turismo. Depois tem os duráveis e perecíveis. Então, produtos gastronômicos, artesanato, todos esses souvenirs em si são o que a gente chama de duráveis ou perecíveis. Os bens de consumo ou de capital, que são isso? Bens que satisfazem diretamente a necessidade do turista. Ou seja, aqueles bens de consumo que você tem que consumir, que é necessário consumir para que essa tua permanência e tudo mais seja mais agradável. Aí nós temos o bem complementar intermediário e nós temos, por fim, os naturais e artificiais. Então, os produtos naturais e tem diferença dos artificiais. Nós vamos ver lá na composição do produto, quando você for ver o produto que você vai visitar, mais rapidamente vou dizer o seguinte, o que são naturais e artificiais? Os artificiais são os construídos pela mão do homem. Então, se você for num Cristo Redentor, então, um bem, um atrativo artificial construído pela mão do homem.
Agora, se você vai numa praia em si, isso é um bem natural, né, que está ali feito pela natureza. Nós já falamos um pouco dessa atividade, como desenvolve, de bens e tal, mas seria, antes de continuar, seria bom a gente entender e compreender um pouquinho das características positivas e negativas do turismo. Até então, estou falando para vocês como estudioso da área, como professor da área, claro que eu estou tentando sempre colocar as características positivas, mas nós vamos ver que os impactos, as características negativas, têm que ser bem tratadas para não se ter com isso prejuízo da atividade. Então, o que seriam características positivas do turismo que a gente pode vender aí como algo bom da atividade? Com o turismo, nós podemos promover a difusão de informações sobre determinada região ou localidade, seus valores naturais, culturais e sociais. Então, se nós pegarmos uma localidade, né, tem ambiente natural e tudo mais, nós podemos promover essa cidade e jogar ela na mídia, tornar ela visitável, agradável e tudo mais. Podemos abrir novas perspectivas sociais como resultado do desenvolvimento econômico e cultural da região. Então, você pega uma região, uma cidade que não tem atividade de turismo, com o turismo pode ter novas perspectivas econômicas de renda. Com o turismo nós podemos integrar socialmente, incrementar a consciência nacional. Isso é interessante porque os governos, o brasileiro também faz isso, incentiva a mobilidade interna, ou seja, seria muito interessante para nós, enquanto país, se nós tivéssemos pessoas do Sudeste viajando para o Norte, do Norte para o Sul e tudo isso. Isso é o que a gente chama de integrar socialmente, que o Brasil conheça o Brasil dos brasileiros. Com o turismo, as características positivas, né? Desenvolver a criatividade. Promover o sentido de liberdade mediante a abertura ao mundo, estabelecendo ou estendendo aos contatos culturais, estimulando interesse pelas viagens turísticas, né? O Brasil, com a dimensão que ele é, com as culturas diferentes que tem, então nós poderíamos promover, né, a integração cultural. É muito interessante você conhecer culturas de outras regiões dentro do seu país. Então isso são coisas positivas do turismo, que o turismo possibilita. E os impactos negativos? Bem, são muitos, né? Mas nós vamos colocar como impacto negativo, sempre lembrando o seguinte: os impactos negativos podem ser trabalhados e podem ser minimizados. O que nós podemos ter? Podemos ter degradação e destruição dos recursos naturais. Claro, se você planejar uma atividade turística no ambiente natural, como uma lagoa, tudo for, e não for bem planejada, pode causar isso. O turismo pode levar também à perda da autenticidade da cultura local. Você tem um ambiente que tem uma cultura e você traz turista para visitar, você pode, ao longo dos anos, causar um processo, né, de aculturamento dessa localidade. Então, isso tem que ser bem trabalhado. Descrição estereotipada e falsa do turista e do país ou região de que se procede, por falta de informação adequada. Isso é muito interessante porque nós, no nosso meio, na nossa cidade, a gente tem um pré-conceito formado sobre diferentes tipos de cultura, que a gente não conhece, a gente não sabe, a gente não convive, mas temos um pré-conceito. Então isso tem que ser cuidado ao trabalhar no turismo. Ausência de perspectiva para aqueles grupos da população local das áreas de destinação turística, que não têm benefício direto da visita do turista do próprio sistema turístico da localidade. O que é isso? Se nós temos uma localidade e vamos colocar pessoas para trabalhar no turismo, essas pessoas têm chance de aceitar o turista mais fácil. Porém, ao termos uma localidade que recebe turista, mas tem grande parte da população fora dessa atividade econômica, né, essa população pode não entender bem essa relação, né? Por que estou recebendo aqui turista, tirando da minha zona de conforto, e o que eu ganho com isso? Tá? Bem, e por último também, com impacto negativo, nós podemos ter uma dependência do capital estrangeiro. O que é isso? Porque muitas vezes, se você pegar, por exemplo, a rede hoteleira, se nós não incentivarmos os
proprietários locais, a população local entrar na atividade, a rede hoteleira estrangeira, que são aí as grandes cadeias internacionais, tal, podem tomar conta da atividade. Isso é muito ruim para uma determinada localidade. Bem, aqui o que eu falei para vocês, agora eu vou colocar de forma desenhada para a gente entender um pouquinho do que a gente está falando nesse conjunto todo do sistema turístico. Bem, então antes, imaginamos esse sistema turístico aplicado ao município. Qualquer município. Se você pegar qualquer município, antes de você entrar com a atividade, antes de você planejar a atividade, antes de você fazer qualquer ação do turismo, é preciso que você conheça o ambiente econômico, social e cultural dessa localidade. Tá? Então, dentro desse quadro aí, né, nós temos aí 4 ambientes: econômico, social, cultural e ecológico. Qual é o ambiente social de uma determinada localidade? Né? Qual é o ambiente ecológico dessa localidade? Como é a cultura das pessoas que estão nessa localidade? Então, antes que eu possa colocar o produto que está aí desenhado na forma de oferta, antes de eu pensar essa oferta, o que eu vou ofertar para o turista, que é a demanda, eu preciso conhecer esse ambiente. Tá? Porque muitas vezes, no nosso caso, no Mato Grosso do Sul, se você pegar um município do interior, ele é um município que tem a sua atividade econômica baseada geralmente na pecuária, ele tem uma cultura do homem do campo, né? Ele tem o seu ciclo econômico definido e ele tem uma preservação, um histórico ecológico definido. Como que eu vou pensar o turismo ali dentro? Eu tenho que pensar o turismo sabendo de tudo isso, né? E trabalhar em cima disso. Bem, após isso eu tenho que estabelecer os produtos. O que eu vou ofertar para o turista? Então o nosso produto ele tem que ter o quê? Os atrativos. Qual é o atrativo que o turista vai viajar? Vai visitar. Os equipamentos e os serviços. Tá? Esse conjunto da oferta vai fazer com que o conjunto da demanda, o turista em si, o consumidor, tenha necessidade, motivações e desejos para visitar esse produto. Ao acontecer isso, quando a oferta, né, ou a demanda encontra a oferta, acontece o mercado. Então, a partir do momento que eu preparei um município com atrativo, com equipamento e serviço para receber o turista, a partir do momento que ele chegou ali, está feito ou acontecido o mercado turístico. Bem, só que isso não é isolado dentro do nada. Por quê? Essa localidade, esse município, seja lá o que for, ele tem que ter outros componentes que ajudam a atividade turística. Por exemplo, infraestrutura. Então, o turismo precisa de água, de luz, de rede de esgoto, asfalto e tudo mais. Quem dá isso? Poder público. Então, nós temos a gestão municipal, ou estadual ou federal, que tem uma importância muito grande, que a gente está denominando de superestrutura, é que vai dar todo esse suporte, né, de acesso, né, que é muito importante também. E aí nós temos os outros serviços básicos, que está chamando aqui de base complementar, que também a gestão pública tem que oferecer, como saneamento urbano, transporte e tudo mais. Então esse conjunto de todo é denominado sistema turístico. Bem, como é um sistema, o sistema é feito para funcionar, né? O ideal seria perfeitamente, mas talvez não seja possível. O sistema ele pode sofrer várias interferências, né? Então, se você não pensar muito bem o ambiente ecológico, qualquer interferência no ambiente ecológico, um desastre ou alguma coisa mal conduzida, ele pode interferir todo o sistema. Imagina você ter que suspender uma temporada de férias numa praia por causa de esgoto. Então, qualquer coisa que acontecer dentro desse sistema pode interferir em outras atividades. Desencadeia uma série de preocupações dentro do próprio sistema. Bem, visto isso, o quadro desenhado, nós temos aí uma relação de 12 subsistemas. Nós chamamos 12 sistemas que vocês vão estudar. Essa é a aula inicial, mas durante o curso vocês vão estudar cada componente desse sistema, vocês vão estudar de forma separada. Por exemplo,
E aqui falando em termos de disciplina. Então, dentro da oferta de atrativos, equipamentos e serviços, você terá disciplinas que vão estudar todos esses daí. O que é atrativo, como é composto atrativo natural, atrativo artificial. Vocês vão estudar a demanda, o turista em si. Ambiente ecológico, vocês vão ter disciplina como planejamento, como ecoturismo e tudo mais. Então, todo esse sistema de turismo, ele é destrinchado, ele é estudado disciplina por disciplina durante os 3 anos de curso. Aqui estão toda a relação do chamado subsistema, que a gente vai estudar ele de cabo a rabo até o final do curso. Bem, para entender um pouquinho do sistema turístico, conhecido como SISTUR, era isso que eu queria passar para vocês nessa aula. Ok? Muito obrigado, até a próxima.